Bom dia! Hoje, então, no nosso devocional, nós vamos ler Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 4, diz assim: Alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas, breve voltará o Senhor. Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo o que for honesto, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Tudo o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Olha o que Paulo escreveu aqui, movido pelo Espírito Santo. Ele disse: alegrai-vos sempre. Paulo, ele foi aquele que ele perseguia a igreja, deixou de ser o perseguidor para ser perseguido. Então, Paulo, ele cansou de afirmar que ele levava no seu corpo as cicatrizes, as marcas de Cristo, né? E ele se alegrava por isso, por Deus ter chamado ele para que ele viesse anunciar o evangelho para os gentios, que somos nós. Então, aqui ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. E a alegria espiritual, gente, não é apenas um sentimento de prazer ou êxtase decorrente de certos momentos felizes da vida. É um estado de espírito permanentemente otimista em relação ao amor e ação de Cristo em favor do cristão sincero por meio do Espírito Santo. O cristão não nega a dor, as fraquezas e o sofrimento, mas tem sua força e motivação alicerçadas na certeza da provisão divina. E isso é o alegrai-vos, gente. É saber que a nossa confiança está no Senhor. De que eu oro, o que eu falei no devocional anterior. Tudo que vocês pedirem orando, crendo, recebereis, mas é crendo, orando, buscando, pedindo, clamando, suplicando, ações de graças, gente. Aí, quando a pessoa ora, há um mover, há uma ação ao favor dela. E quando ela deposita sua confiança em Deus, ela confia no Senhor, ela se alegra, porque ela sabe de onde vem o socorro, ela sabe de onde vem o escape, ela sabe que Deus é com ela e que Deus vai reverter aquela situação. De que forma? Não sei, mas o Senhor vai fazer. Esta é a paz que a gente tem. Quando Paulo disse aqui, gente, seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas, breve voltará o Senhor. Então, nós precisamos, gente, dispensar a mesma consideração que Jesus Cristo demonstrou ao próximo, especialmente para com os seus irmãos. Nós precisamos ser amáveis, querer o bem para o próximo, amar o próximo como a nós mesmos, sermos amáveis, gente, para que a palavra, que as pessoas olhem para nós e digam: esta é uma pessoa de Deus, este é um homem de Deus, esta é uma mulher de Deus, é uma pessoa justa, é uma pessoa boa, correta. Isso é olhar para a dor do outro e sensibilizar-se. Não ficar só achando que o mundo gira em torno do umbiguinho dela, mas ela precisa se compadecer da dor do outro. Isso precisa mexer o coração dela, para que ela venha interceder, para que ela venha orar,
para que Deus venha trabalhar, consolar o coração das pessoas, é chorar com os que choram, gente, é orar pelas vidas, pelas pessoas que estão num leito de hospital e familiares estão sofrendo, pessoas que hoje estão numa capela mortuária ali, velando um familiar, enterrando alguém. É orar, se compadecer da dor do outro, uma pessoa que está passando por uma situação difícil. É orar por aquela pessoa, chorar com ela mesmo. Isso é o nosso papel, é o que nós devemos fazer, desempenhar o que Paulo disse aqui. Aprendei o que eu tenho ensinado para vocês. E aqui diz o quê? Não andei ansiosos. Paulo diz a mesma coisa que Jesus Cristo falou. Não andei ansiosos por coisa alguma, gente. Sabe por quê? A ansiedade, ela gera preocupação. Quando a pessoa começa a ficar preocupada com algo, aí vem um monte de coisinha na cabeça. Vem um monte de dardinho aqui na cabeça. Aí ela começa a receber aquele monte de dardinhos aqui, informações do capeta, quando vê, desce e ela fala. Então, por isso que a palavra diz, não andei ansiosos, descansa no Senhor. Se as aves não plantam, mas Deus alimenta todas elas. Você já viu algum passarinho sentado ali dizendo, me dá comida, eu não ganhei hoje? Não, só os que estão na gaiola, que o homem prende, esses precisam ser alimentados. Mas caso contrário, os outros não vêm pedir comida para ninguém, porque eles sabem que Deus alimenta eles. Eles estão tranquilos, estão em paz. É por isso que Jesus usou o exemplo dos passarinhos. O passarinho anda na dele. Ele sabe que ele vai encontrar uma fruta, ele sabe que vai ter uma árvore que vai dar um alimento para ele, ele sabe que ele vai encontrar essas coisas. Quando um passarinho vai fazer um ninho, gente, nossa, aqui foi uma luta. Tinha um casalzinho de sabiá que uma vez queria fazer um ninho em cima da minha porta, misericórdia, Jesus. Eles eram muito rápidos. Quando eu acordava de manhã, o ninho já estava quase feito. Eles catavam galinhos, limo, barro, eles faziam aquilo com uma rapidez, gente, uma habilidade. Eles eram muito ligeiros e um ninho grande. Então, por que eles vão andar ansiosos? Tem tudo ali. Eles vão lá e vão buscar. E às vezes as pessoas se preocupam por uma coisinha besta, algo muitas vezes que vem para roubar paz mesmo, mas a gente precisa aprender a descansar. Aqui Paulo diz, não andei ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações ou petições, dependendo da tua tradução, declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas com ações de graça. O que significa isso, gente? Quanto mais ansiosos e preocupados estamos, menos conseguimos orar adequadamente. Essa é a meta do diabo, que você fique desestabilizado, desestruturado e que você não ore como deveria. E diz mais, contudo, ao concentrarmos toda a nossa fé na pessoa do Espírito Santo e ao começarmos a dialogar com Deus, não apenas falar ou rezar, né, dependendo da religião da pessoa, mas ouvir a voz do Senhor em nossa alma, gente, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Nós temos que ter paz para ouvir a voz do Senhor. Não é aquela pessoa que vai ficar falando. Só ela fala. Você já conversou com alguém assim? Eu já. Que só ela fala. A pessoa... Daí eu fico quieta, fico só escutando. Aham, pois é. Deus faz a mesma coisa. Porque tem gente que não fecha a matraca. Ora todo dia a mesma coisa, repete, vãs repetições. Ore,
Entregue nas mãos do Senhor e descanse. Súplicas, isso você vai fazer uma vez, gente. Oração por meio de súplicas, você vai suplicar ao céu: Senhor, a situação é essa aqui, Pai. Para mim é impossível, mas para o Senhor não. E eu entrego ela nas tuas mãos. E o que é ação de graças? É agradecer. Pai, muito obrigado. É o que diz lá em Hebreus. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu sei que elas estão ali, mas é a certeza do que eu espero. Isso é a fé. Isso é ação de graça. É declarar: Senhor, muito obrigado, porque eu já estou curado. Esse diagnóstico do inferno aqui já foi anulado. Pelas feridas de Jesus eu já fui sarada, eu já fui sarada. Eu creio na tua palavra e não no que diz isso aqui. Colocou diante do Senhor, descansa e fica ali. Ações de graça, gratidão pela cura, gratidão pela bênção. Isso é ações de graça. Isso é agradecer, é orar. Lembra daquela mãe que eu já falei aqui? Que ela saía de casa e o filho ficava dormindo no sofá, drogado, bêbado, dormia. Ela saía e voltava, o filho estava ali do mesmo jeito. Mas lá na igreja aquela mulher já tinha orado e já tinha suplicado. Quando ela entrava dentro de casa, sabe o que ela fazia? Confiança. Ela olhava para aquele filho deitado no sofá e dizia: Senhor, esse aqui não é o meu filho. O meu filho é um homem de Deus, é um homem abençoado, é assim, é assado. E a palavra diz que Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. Sabe o que aquele homem se tornou? Aquele drogado, alcoolizado? Um pastor. De tanto que aquela mãe declarou: meu filho é um homem de Deus, ele é um servo do Senhor, esse aqui não é meu filho é assim. Ações de graças. Ela não ia pelos olhos naturais, mas ela olhava para aquele filho com os olhos da fé. E quando você tira os olhos de Jesus, você começa a olhar com os olhos naturais. Você começa a afundar. Nem Pedro. Então, comece a olhar para o Senhor. Não tire os teus olhos de Jesus. Você já orou, já entregou aos pés da cruz. Agradeça, ações de graça. Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor já fez tal coisa, o Senhor já abriu aquela porta de emprego, eu já estou trabalhando, eu estou lá em tal ou tal empresa, eu sei que lá em uma delas o Senhor já abriu aquela porta para mim, porque tu sabe das minhas necessidades, Pai, e eu confio no Senhor. Ações de graça. Não deixe o diabo vir colocar na tua mente: olha aí, ó, cadê a tua vaga? Ó, não. Você tem que dizer: olha aqui, diabo, cala a boca. Eu não vou ouvir a tua voz, eu estou ouvindo a voz do Senhor, gente. Isso é a gente aprender a orar como a gente deve, gente. E ouvir a voz do Senhor na nossa alma. Passamos a ver a vida e seus problemas pela perspectiva de Cristo. Reconhecemos que temos um grande Deus e pequenos problemas. Não o contrário como antes. Então, quando eu oro dessa maneira, eu estou declarando para o inferno que aquele probleminha não é nada. Sabe por quê? A palavra diz que aquela leve e momentânea tribulação, ela vai passar. É uma leve e momentânea. Quando a gente está firmado na palavra, a gente vê que é algo que é leve. É um momento, ela não vai durar para sempre. Aquela momentânea tribulação que se levantou para roubar nossa paz. Mas quando a gente está firmado no Senhor, a gente reage de maneira diferente. Só que as trevas vão tentar te desestabilizar, fazer você olhar para o problema, fazer você olhar para as dificuldades, fazer você olhar para o diagnóstico, mas você tem que olhar o que diz a palavra. Por isso que Paulo diz aqui: e a paz de Deus que ultrapassa ou excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em
Cristo Jesus. A paz de Deus não pode ser confundida, gente, com um simples estado de bem-estar emocional ou psicológico, pois é, na verdade, uma profunda e indestrutível tranquilidade de alma, fruto da plena confiança de que todos os nossos pecados foram perdoados na cruz do Calvário, pelo sacrifício vicário de Jesus. Portanto, não temos que carregar qualquer peso de culpa em relação ao nosso passado, presente e futuro. Embora Satanás e seus demônios tentem diariamente de todas as maneiras nos fazer pensar o contrário, se dermos ouvidos a essas falsas acusações, estaremos desmerecendo o sacrifício redentor do Senhor, pois já fomos absolvidos. E nossa vida não estará sendo nossa vida não estará sendo controlada pelo Espírito Santo. A tranquilidade que vem do Senhor é fruto da certeza absoluta de estarmos sobre os cuidados paternos. A expressão guardará o vosso coração e vossos pensamentos remete a um conceito militar que retrata uma sentinela montando guarda. Jesus zela por nós diuturnamente, sem se cansar ou distrair-se. Nada que nos acontece pode surpreender a Deus. Seus cuidados estendem-se ao âmago do nosso ser e às nossas intenções mais profundas. Por isso, podemos com toda tranquilidade descansar no amor e nas providências poderosas do nosso Senhor. Então, você entendeu aqui o que significa a paz que ultrapassa todo o entendimento? É ter tranquilidade, é saber que Deus está cuidando de mim, que Ele guarda a minha vida, porque se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Ele guarda, Ele cuida, Ele conduz, Ele dirige. Então lança para Ele toda a vossa ansiedade, deixe Ele cuidar de você, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Por isso que Paulo disse: não andem ansiosos por motivo algum, porque nós precisamos aprender a orar e descansar no Senhor e deixar o Senhor trabalhar, deixar Deus reverter a situação, deixar Deus operar. E ele diz mais aqui, concluindo, uma conclusão de tudo. Caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, diz aqui, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Boa fama, gente. Não coisas más que você ouve. Tudo que for de boa fama, tudo aquilo que for bom, nisso você tem que pensar. A nossa mente deve ser positiva nas coisas do alto. Por isso que a palavra diz que o nosso entendimento tem que ser transformado, a nossa mente tem que ser transformada, que eu preciso ter a mente de Cristo. Eu preciso ter o vocabulário do reino. Eu preciso ter a mente como de Cristo. Eu preciso ter a paz que ultrapassa todo entendimento, e essa só Deus pode nos dar. Nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldade, a paz de Deus, quando eu orei, descansei e confiei nele, deixa ali, agradece, espera o teu milagre. Não adianta a pessoa se desesperar. Você já parou para analisar na situação de Daniel? Quando Daniel foi lançado lá dentro daquela cova dos leões, a palavra não diz que Daniel ficou gritando lá dentro da cova, desesperado: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Me livra dos leãozinhos. Não. Daniel foi lançado lá na cova. Sabe por quê? Deus livrou ele da cova porque ele tinha orado antes dele entrar nela.
Tem gente que só ora quando entra na cova. Tem gente que só ora quando entra em dificuldade. Tem gente que só ora quando o sapato aperta. E meu Deus, aí todo mundo lembra que existe Deus, né? Mas enquanto está tudo bem, para quê? Daniel orava 3 vezes ao dia. E houve um decreto, ele não deixou de orar. Ele entrou dentro daquela cova. Os leões ficaram quietinhos, Deus mandou um anjo lá e fechou a boca deles, eles ficaram bem quietinhos, tudo sentadinho lá, olhando para o Daniel, ninguém fez nada. Mas quando os acusadores, aqueles que tramaram contra Daniel, viram, o rei viu que Daniel foi absolvido por Deus, porque Daniel era justo, era um homem verdadeiro, um homem sincero, honesto, íntegro. O rei disse, vocês vão ser lançados na cova e toda a família de vocês. Eles nem caíram no fundo, os leões já abocanhavam eles lá no alto. A palavra diz, eles já tinham sido devorados antes mesmo deles caírem no fundo da cova. Daniel passou uma noite inteira, gente, sentado dentro de uma cova, cercadinho de leões, tudo sentadinho que nem uns gatinhos. Só olhando pro Daniel, bem quietinho, todo mundo com a boca bem fechadinha. Eu garanto que nenhum nem rosnou pro Daniel. Sabe por quê? Porque o Daniel, ele era um homem de oração. Confiava em Deus e sabia quem era o Deus que ele servia. Ele sabia que Deus era Deus para livrar ele daquela cova. Tanto que quando o rei abriu a cova, gente, o rei nem dormiu aquela noite, ele foi lá tão desesperado que ele, no coração dele, desejando que o Daniel estivesse vivo. Porque ele sabia a índole de Daniel. Quando aquela cova, gente, foi aberta e o rei disse, Daniel, eu espero que o teu Deus tenha te guardado. E ele disse, sim, meu Senhor, o meu Deus não me viu nada de culpa, eu não fiz nada de errado, estou resumindo aqui para você. Eu não fiz nada de errado. Então ele estava tranquilo. Daniel, eu acredito que Daniel até dormiu ali. Então, por que, gente? Olha a situação que Daniel estava. Mas ore antes. Não deixa o problema chegar. Não deixa a dificuldade se levantar. Não deixa o diagnóstico chegar. Ora antes. Ora antes. Abençoa a tua família, abençoa a tua casa, o teu trabalho. Faz um check-up. Vai no médico, nem que seja uma vez por ano, faz todos os teus exames, faz exames de sangue, as mulheres, né, faz os preventivos ali de câncer, né, de colo de útero, de mama, prevenção. Não é que a pessoa vai procurar a doença, não, é prevenir. O que diz aquele ditado? É melhor prevenir do que remediar. Aí não adianta chegar ao não, porque a gente usa a nossa fé com certeza, gente. A gente ora com certeza. Se eu tiver que tomar um remédio, eu abençoo aquele remédio. Se eu tiver que consultar, eu abençoo e digo, Senhor, eu vou consultar, mas usa aquele médico lá para me dar a medicação certa, assim, assim. Ore. Mas muitas pessoas, gente, às vezes ficam assim, não, eu tô curado. A gente usa a nossa fé, gente. Porque muitas vezes até por trás de uma simples dor de cabeça é um intento do diabo. Mas nós oramos, usamos a nossa fé. Mas se aquilo insiste em permanecer, vá ao médico, faça um exame, gente. Nós não podemos ser pessoas ignorantes. Nós somos pessoas esclarecidas, nós somos cristãos, usamos a nossa fé primeiramente, mas nada impede, a pessoa é ser humano, da pessoa ter que fazer uma cirurgia, da pessoa ter que fazer algo, né? Tomar uma medicação, fazer um tratamento. Nós somos seres humanos e estamos aqui e somos sujeitos a muitas coisas. Jesus disse, no mundo tereis aflições, tende o bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós precisamos, né, agir como pessoas racionais, pessoas de Deus, usar a nossa fé, crer, confiar, dizer, Senhor, eu tô indo lá, mas eu sei que tu é comigo.
pessoa tem que fazer uma químio, tem que fazer uma rádio, tem que até mesmo passar por uma hemodiálise, passar por algo. Vai dando glória a Deus. Senhor, eu tô curado. Senhor, tu já proveu um rim. Senhor, tu já proveu tal coisa. Eu tô curado disso. Quantos cristãs, gente, que eu conheço, pessoas que passaram por situações assim, estão curadas. Usaram sua fé. Veio o dia ruim? Veio. Mas elas passaram pela batalha, pela prova, dando glória a Deus. Alegrando-se no Senhor, sabendo que Deus estava cuidando delas, de que Deus estava ao lado delas, que por mais difícil que era aquela situação, eu conheço pessoas, gente, que estavam no hospital, lutando ali contra um câncer e evangelizando as pessoas que estavam ali, pregando, testemunhando sobre o que Deus tinha feito na vida deles. Às vezes Deus usa isso para fazer com que a palavra chegue para aquelas criaturinhas que estão ali, que precisam ouvir do amor dele. Não é porque você é cristão que você colocou uma capa. Não, eu aqui não. Não, gente. A palavra diz que Elias era um homem como um de nós, sujeito às mesmas paixões que todos. Mas era uma pessoa que se santificava, se purificou, tanto que Deus levou ele, foi arrebatado. Ele não morreu de morte morrida, como a gente diz, não, ele foi arrebatado. Então, nós precisamos, gente, ser pessoas de fé, pessoas que creem em Deus verdadeiramente, que sabem o Deus que elas confiam. E ele disse aqui, tudo que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai. O Deus de paz estará convosco, gente. As pessoas que estão ao nosso redor, sabe aonde que elas vão ver a diferença? Quando elas estiverem passando por uma luta e você vai chegar lá e você vai dizer assim, eu vou orar por você. Eu vim aqui orar contigo. Eu estou aqui se você precisar. Enquanto muitas, num momento difícil, perde os amigos, todo mundo corre. Mas aí você vai ver, a palavra diz que vereis a diferença daquele que serve, daquele que não serve a Deus. É na hora da dificuldade, é na hora que o problema se levanta que a gente mostra para as pessoas quem é o nosso Deus. Aí as pessoas vão ver a diferença de quem serve e de quem não serve. Então guarda esta palavra, que o Espírito Santo ministre ao teu coração e que você venha falar, leia essa palavra, releia essa palavra, leia esse capítulo todo e que o Espírito Santo possa estar ministrando ao teu coração no decorrer desse dia. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas, Senhor, que ouvem esta palavra, que elas sejam abençoadas, alcançadas pela tua graça, que elas aprendam a confiar, descansar no Senhor, a não andar ansiosas nem preocupadas, porque Satanás quer que elas percam o foco, que elas deixem de olhar para o Senhor, mas que elas olhem para ti, o único autor e consumador da nossa fé, Jesus, aquele que nunca nos abandona, que cuida de nós de dia, de noite, sempre montando guarda ao nosso redor, nos livrando, nos guardando, nos cuidando, nos direcionando, enviando seus anjos ao nosso redor para nos guardar, para cuidar da gente, Pai. E eu te agradeço por cada vida, pelo milagre, pela provisão, pelas bênçãos que o Senhor está operando e vai operar na vida desta pessoa que clama, que ora, que suplica e com ações de graças ela almeja o seu milagre em nome de Jesus. Que o Senhor, Pai, opere na vida delas, que o Senhor venha realizar o desejo do coração dela, Pai, em nome de Jesus. Que todas as orações, Pai, sejam ouvidas e que todas as orações, Pai, o Senhor possa estar dando resposta, dando direção e que estas pessoas aprendam a ouvir a tua voz, que elas tenham sensibilidade ao toque do Espírito Santo. É a minha oração e que Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus.